O Irã, segundo afirma Newsweek, está ameaçando retomar a guerra. Mas se olharmos com atenção para o que está sendo dito aqui, gostaria dos seus comentários sobre isso porque acho importante. O Major-General Mohammad Pakpour, comandante da IRGC, disse que as forças estão totalmente preparadas para retomar o combate exatamente de onde parou. Isso foi durante uma reunião ontem com o chefe do exército do Irã, General Amir Hatami. Qual é a situação agora em relação ao Irã e aos preparativos para a guerra? Já ouvimos muitas vezes, desde a cessação das hostilidades, que o dedo do Irã está no gatilho, que a próxima guerra pode ser a última de Israel. Os iranianos estão se preparando. Eles sabem que o regime israelense é desonesto e enganoso, assim como o regime em Washington. Eles são enganadores. Vimos isso da última vez. Os Estados Unidos, por sua própria admissão, fingiam negociar com o Irã, mas secretamente estavam se preparando para um ataque contra o Irã. Portanto, esse é um motivo muito forte para que os iranianos estejam preparados para qualquer coisa. Ao mesmo tempo, também vemos que o regime israelense e os americanos rasgaram seu próprio acordo de cessar-fogo em Gaza. O regime israelense viola diariamente o cessar-fogo no Líbano. Eles acabaram de assassinar um casal ontem, deixando uma menina pequena órfã. Vimos o que fizeram na Síria, sem provocação, mesmo quando Jolani ou Shahad estava beijando o anel. Eles atacaram a Síria sem provocação. Como eu vejo, e disse isso ontem também, acredito que depois de um acordo entre os israelenses e Jolani, com mediação dos turcos e negociações ocorrendo no Azerbaijão e em outros lugares, a República do Azerbaijão, outro aliado próximo do regime israelense, os israelenses deram sinal verde para que eles entrassem em Suaida. Minha crença é que quando eles entraram, os israelenses meio que armaram uma emboscada. A intenção era deixá-los entrar e então atacá-los. Acho que o que os israelenses estão tentando fazer é balcanizar a Síria. Então, quando você vê eles realizando ataques não provocados contra a Síria, ataques não provocados contra o Irã e violando o cessar-fogo no Líbano, um cessar-fogo que eles mesmos solicitaram durante a guerra com o Hezbollah, isso se encaixa nesse padrão. Eles pediram o cessar-fogo, e depois o mesmo com Gaza. Obviamente, os iranianos sabem que o regime pode atacar quando quiser, e todo o Ocidente irá apoiá-lo. Você não verá condenação. Eles dirão que o regime israelense tem o direito de se defender. É isso que os europeus vão dizer. É isso que os americanos dizem. Não importa o que façam, quem matem, que tipo de massacres cometam, não importa quanto tempo o genocídio ou o holocausto em Gaza continue, os americanos e os europeus dirão que Israel tem o direito de se defender. Então o Irã está se preparando para outra rodada. Isso não significa que necessariamente vai acontecer, mas os iranianos estão trabalhando com a suposição de que vai acontecer. Há muita arrogância vindo dos Estados Unidos e do Ocidente coletivo, mas particularmente, e geralmente quem demonstra mais arrogância, é Israel. E aqui está o que o Jerusalem Post está dizendo. A era pós-Irã no Oriente Médio já começou, não importa o quanto o regime islâmico negue. Só quero mostrar que isso é do Jerusalem Post. Tem havido discussões sobre como não só o Irã foi enfraquecido pelo primeiro confronto com Israel, que lançou essa guerra de agressão iniciada por Israel e pelos Estados Unidos, mas que todos os outros também foram enfraquecidos. Qual é a sua avaliação da situação geral? Por que você mencionou a Síria? A situação na Síria, claro, não é boa, mas qual é a sua avaliação desse quadro mais amplo, enquanto Israel bate no peito e diz, na verdade, derrotamos todos e o Irã já perdeu? Bem, eu acho que a única área em que os israelenses tiveram sucesso foi na Síria. Isso foi uma vitória tática. Os israelenses, Erdogan, Biden e, claro, os cataris colaboraram juntos para derrubar a Síria. E eles vêm fazendo isso desde 2011. Se a Síria não tivesse caído, se não tivéssemos tido a guerra suja desde 2011, o regime israelense estaria numa situação muito mais difícil hoje. Isso é óbvio. Então,
Não se trata do que aconteceu nos últimos meses. É sobre o que vem acontecendo desde 2011. Infelizmente, muitas pessoas na região e além foram enganadas pela propaganda ocidental. Foram enganadas por ditaduras ricas em petróleo e gás no Golfo Pérsico e por Erdogan, e foram levadas ao sectarismo. Elas apoiaram esses grupos basicamente por motivos sectários. E agora estamos vendo o resultado. O que prevíamos naquela época era que o ISIS e a Al-Qaeda, que são apoiados pelo Ocidente, que têm o respaldo do Ocidente, que foram iniciados por Obama, como no caso da Timber Sycamore, estavam sendo impulsionados por procuradores e aliados dos Estados Unidos na região. Isso não está no interesse do povo sírio. Mas algumas pessoas que se opõem aos Estados Unidos em Gaza estavam apoiando a política dos Estados Unidos na Síria por mais de uma década. E agora estamos vendo os resultados. Estamos vendo essa chamada revolução destruir o país. Tudo o que previmos que aconteceria está acontecendo. Se você se lembra, após a tentativa de derrubar o governo sírio, eu disse que isso não terminaria bem para essas pessoas e para aqueles que estão apoiando esse regime da Al-Qaeda e do ISIS. E agora estamos vendo os resultados. Estamos vendo como uma ideologia takfiri vai marginalizar a grande maioria das pessoas. Diferentes minorias, moderados, sunitas, sufis, todos vão ser marginalizados por essas pessoas. Mas seus apoiadores fecham os olhos para essa realidade de forma deliberada, porque foram doutrinados pelo sectarismo. Infelizmente, para algumas pessoas, o ódio delas, pelos xiitas e pelo Irã, e isso é algo sobre o qual normalmente não falo, mas o ódio delas pelo Irã e pelos xiitas supera em muito a animosidade que sentem pelo sionismo. E isso vem de Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Abdul Wahhab e dessas pessoas que têm essa ideologia takfiri. E você sabe, desde a revolução no Irã, essa ideologia tem sido usada como uma arma. Isso costumava ser muito obscuro, mas passou a receber bastante financiamento e se espalhou. Os americanos também, é claro, usaram isso no Afeganistão contra a União Soviética, mas também foi usado para, de certa forma, como posso dizer, conter a revolução no Irã, porque ela era anticolonial, anti-imperialista e apoiava os oprimidos. Esses eram os ideais da revolução. Então usaram o wahhabismo, o salafismo e a ideologia takfiri para criar ódio contra o Irã. E esse ódio, desde os anos 1980, vem crescendo e continua até hoje. E muitas pessoas apoiaram esses grupos takfiri sectários, como o ISIS e a Al-Qaeda, porque só queriam tirar Assad do poder, mesmo que o apoio do Irã a Assad não tivesse nada a ver com a seita dele. O Irã tem grandes problemas com Baku porque Aliyev é um aliado do regime israelense. Mas é um país xiita, e ele, presumo, também é xiita. Então, para o Irã, esse não é o ponto. O ponto sempre foi que onde quer que o Império Ocidental e o regime israelense estejam buscando uma mudança de regime na Ásia Ocidental, você pode ter certeza de que isso não está no interesse do povo palestino. Seja em Gaza, na Cisjordânia, na Jordânia, no Egito, no Líbano ou na Síria, pode ter certeza de que os americanos e os israelenses sabem o que estão fazendo. E o que estamos vendo hoje é a destruição da Síria. E o Irã não está presente. O Irã já não está presente há muito tempo. Mas a situação está piorando e as imagens estão vindo à tona. O que os israelenses fizeram, junto com os americanos, foi trazer esse grupo extremista ao poder, esse grupo takfiri. E isso criou um incentivo para muitos buscarem apoio estrangeiro. Assim, os drusos, alguns deles, não todos, nem mesmo a maioria, pelo que entendo, buscaram apoio do regime israelense, o que é traição. Não há dúvida quanto a isso. Mas isso deu uma desculpa para os takfiris se voltarem contra o povo druso. E as imagens que saem daquela cidade, quer dizer, tem um vídeo que vi em que um soldado takfiri disse que a primeira mulher drusa que capturasse, ele daria de presente para esse sheik, ou essa pessoa, esse homem idoso que estava falando no vídeo antes dele.
Esse é o tipo de coisa, sabe? Isso é takfiri. Quero dizer, não é melhor do que o sionismo. É supremacista. É sinistro. Vê qualquer um que não pense como eles, como sub-humano ou digno de morte, digno de subjugação. E essa ideologia takfiri é ideal para a balcanização da Síria. É ideal para a balcanização da Síria. E é por isso que eles incentivaram esses grupos na Síria. Lembre-se, Jake Sullivan disse em 12 de fevereiro de 2012 para Hillary Clinton que a Al-Qaeda está do nosso lado na Síria. A mesma Al-Qaeda que nos dizem ter realizado o 11 de setembro. A mesma Al-Qaeda que eles usaram, junto com seus aliados regionais, especialmente o Qatar, para destruir a Líbia. Então esses, e depois nós temos, a evidência é abundante. Há uma enorme quantidade de evidências. Temos John Kerry, que era então o secretário de Estado após Hillary Clinton. Ele disse em um áudio vazado no prédio da ONU para a chamada oposição síria que permitimos que o ISIS avançasse sobre Damasco para pressionar o regime sírio. Mas as forças que se opunham a nós, os russos, iranianos e outros, bloquearam isso. Então sim, os israelenses tiveram sucesso, mas não acho que o regime israelense tenha tido sucesso em outros lugares. Eles não tiveram sucesso no Iêmen. Eles não tiveram sucesso com o Irã. Acho que está muito claro que se eles estivessem vencendo o Irã na guerra, então por que estariam buscando o cessar-fogo? E o Irã, aliás, inicialmente rejeitou o cessar-fogo. Não era um cessar-fogo, era uma cessação das hostilidades. Mas o Irã rejeitou a cessação das hostilidades. Os israelenses foram até os americanos. Os americanos procuraram um país vizinho da região. Eles apresentaram a proposta ao Irã. O Irã rejeitou. E então os americanos fizeram concessões ao Irã. Se você se lembra, acho que o Trump disse isso, e não acho que ele deveria ter dito, mas se você se lembra, Trump disse naquela época, quando a cessação das hostilidades estava acontecendo, que o Irã poderia vender seu petróleo para a China. Não sei se você lembra dele dizendo isso. Sim, eu lembro. Lembro sim. E foi algo bem cauteloso, no sentido de que o anúncio de que haveria sanções secundárias contra o Irã não tinha muita relação com a Guerra de 12 Dias, entre aspas, a Guerra de 12 Dias, mas ele simplesmente mencionou isso bem no final. Mas continue. Sim, e houve outras concessões também, que eu, como não tenho certeza absoluta sobre esses pontos, prefiro não entrar em detalhes, mas isso foi o que o próprio Trump disse. Então, depois disso, algumas das concessões aparentemente também tinham a ver com outras questões regionais. Mas de qualquer forma, o ponto é que o Irã foi o lado que, no final das contas, precisou ser convencido a cessar as hostilidades. Se for esse o caso, que tipo de vitória é essa? Ou no Iêmen, foi o Trump quem capitulou. Se você se lembra, inicialmente o Trump disse que o Ansarullah tinha desistido e veio implorar para acabar com isso. E eu acho que ele até usou a palavra capitulou. Mas depois ficou claro que era exatamente o oposto, que foi o regime americano, foi o regime Trump que capitulou. No caso do Hezbollah, essa é uma questão polêmica. Em primeiro lugar, o Hezbollah fez enormes sacrifícios por bem mais de um ano para desviar forças de Gaza. Eles fizeram enormes sacrifícios. E se não fosse pelo Hezbollah, quem sabe o que teria acontecido com Gaza, especialmente durante aqueles primeiros meses. Então o Hezbollah fez enormes sacrifícios. Mas no fim das contas, quem buscou um cessar-fogo foram os israelenses. Foram os israelenses. O Hezbollah ainda existe, está armado, está preparado, mas não acho que os israelenses possam chamar isso de vitória. E em relação a Gaza, não vejo isso como uma vitória. Vejo tudo isso como fracassos. Sim, eles mataram muitas pessoas. Sim, eles mataram muitas pessoas no Líbano. Sim, eles mataram muitas pessoas no Iêmen. Sim, eles mataram muitas pessoas no Irã. Claro, eles trouxeram a Al-Qaeda e o ISIS ao poder na Síria, mas eles não venceram. E a região, aliás, Dani, Estamudin, a região israelense, apoiada pelo regime Trump,
lockstep controle. An Israeli regime backed by the Trump regime that's out of control. And that is changing the mentality of many. E isso está mudando a mentalidade de muitos países que são próximos aos Estados Unidos na região. Eles têm medo por si mesmos. Então, países que colaboravam com os americanos, como a Turquia fez parte dessa guerra suja. Eles apoiaram esses grupos Takfiri, estiveram por trás deles o tempo todo, e são responsáveis pela destruição da Síria junto com o Catar. Mas a Turquia sabe que é vulnerável. A Arábia Saudita sabe que é vulnerável. Todos conhecem a ameaça de Netanyahu, que simplesmente faz guerra quando quer. Ele pode realizar ataques aéreos na Síria do nada. Amanhã, você se surpreenderia se ele bombardeasse Beirute? Claro que não. Se ele começar a bombardear o Irã amanhã, você surpreenderia? If he starts bombing Iraq tomorrow, would you be surprised? No. If he wages another war against Iran, would you be surprised? Não. Se ele iniciar outra guerra contra o Irã, você ficaria surpreso? Não, ninguém ficaria surpreso. E alguém no Ocidente o condenaria? Ele seria sancionado? Claro que não. Ele pode fazer o que quiser. E isso é algo que está afastando a região dele, mesmo entre aqueles regimes e entidades que são afiliados ao campo ocidental. Eu não vejo vitória alguma como uma vitória israelense. Vejo um regime israelense que é desprezado globalmente, desprezado em toda a região, que se deslegitimou. E, aliás, isso é algo que já disse para algumas pessoas, não sei se você concorda ou não, todo esse episódio Epstein teve um impacto enorme na sociedade americana. Se não fossem os últimos 21 meses de genocídio pelos israelenses, a ligação Mossad-Israel com esse caso ainda teria irritado muitos americanos, mas não acho que teria tido o impacto que tem agora, depois de 21 meses de genocídio, porque muitos americanos agora desprezam o regime israelense. E então, quando veem que Epstein era do Mossad, e que o Mossad, que faz parte de um regime que está cometendo genocídio, bombardeando país após país e matando pessoas todos os dias. Esse Mossad basicamente está fazendo isso com garotas americanas. E a partir disso, eles conseguem fazer com que doadores, políticos e funcionários do governo obedeçam às suas exigências. Isso deixa os americanos ainda mais irritados. Em outras palavras, se o que estamos vendo hoje nos Estados Unidos tivesse acontecido antes de 7 de outubro de 2023, acho que teria sido ruim para o regime israelense, mas não tão ruim quanto é agora. Então, o ponto que estou tentando destacar é que o regime israelense se autodestruiu. Netanyahu destruiu a imagem, a credibilidade e a chamada legitimidade do regime israelense aos olhos do mundo. Isso não é algo que se possa calcular em dólares, euros, yuans ou qualquer outra moeda. Simplesmente não é algo que se possa calcular. Sim, pontos muito bons. E sobre essa questão do Epstein, embora esteja fora do escopo do canal, minha avaliação de tudo isso está muito alinhada com o que você acabou de dizer, professor Marandi. Com a imagem de Israel e a opinião pública, especialmente nos Estados Unidos, sobre Israel estando tão baixa como está, esse vínculo que Israel tem, e claro, essas figuras importantes que estão sendo chantageadas ou colaborando com alguém como Epstein, a raiva em relação a isso, depois de 2 anos em que Israel recebeu carta branca dos Estados Unidos para fazer o que está fazendo. Genocídio em Gaza, e claro, a expansão da guerra regional, com os Edom se aprofundando cada vez mais no conflito também. Irrita qualquer pessoa que esteja fora do vocabulário do establishment. Irrita todo mundo fora disso. E você sabe, meu mentor Glenn Ford costumava me dizer, ele costumava dizer isso, ele dizia, se há uma coisa que une as pessoas fora do establishment, é o ódio aos bancos. Agora estamos vendo um ódio a Israel, sabe? O ódio ao que Israel está fazendo como sendo o grande unificador. E ainda assim, o caso Epstein, e o quanto isso repercutiu negativamente para o governo Trump, é definitivamente um grande exemplo disso. Professor Marandi, minha pergunta para o senhor, porém. Professor Marandi, a question to you, though, given this playbook you laid out with Considerando esse roteiro que você descreveu, com os Takfiri, os proxies wahhabitas,
os grupos terroristas que vêm sendo financiados e apoiados há décadas para chegar a esse ponto de tentar promover uma mudança de regime no Irã. E, claro, realizar mudanças de regime em toda a região e desestabilizá-la para esse fim. Dado que esse é o roteiro, o que você diria àqueles que afirmam que agora é a hora de o Irã fazer o que diz que pode fazer? Que seria destruir toda Tel Aviv. Enviar uma mensagem realmente forte a Israel de que se continuar nesse caminho, haverá consequências significativas. O que você diria para as pessoas que neste momento estão sentindo e pensando dessa forma? Antes de tudo, muitas das pessoas que defendem esse argumento e dizem por que o Irã não está fazendo mais, e não estou falando do seu público, mas existe um grupo de pessoas, especialmente, como eu disse, aqueles que são antagonistas profissionais em relação ao Irã. Como eu disse, alguns deles são eles próprios Takfiri, ou são influenciados pela ideologia Takfiri. Eles foram influenciados por décadas de propaganda anti-iraniana, vinda do Ocidente e da nossa região. Lembro que há pouco tempo, apenas alguns meses atrás, a TRT da Turquia queria lançar um canal em persa. Então o chefe da TRT disse, não me lembro das palavras exatas, mas ele disse, vamos punir o Irã, vamos prejudicá-los através de... Basicamente, o que ele quis dizer foi através da TRT persa. Está acontecendo um holocausto em Gaza, mas o foco da Turquia está na resistência e no Irã. Então, essa narrativa anti-Irã, que já existe há muito, muito tempo e é promovida em toda a região e além dela, acho que devemos sempre ter isso em mente quando olhamos para os debates que acontecem online. As pessoas que sempre atacam o Irã, e às vezes vejo isso nos meus comentários, elas mesmas não estão fazendo nada em relação a Gaza. Não estão apoiando, não estão financiando a resistência. Não estão apoiando, quero dizer, até mesmo agora na Síria. É muito interessante. Falam sobre um cessar-fogo entre o regime israelense e a Síria. O regime sírio não está atirando em Israel. Eles estão atirando em cidadãos sírios. E seus takfiris estão, você sabe, dizendo que os drusos são, você sabe, o inimigo. Você viu os comentários mornos do Jolani também? Israel está provocando um pouco. Eles estão provocando. Não é bom, sabe? Mas não há nenhuma reação contra Israel, que está literalmente invadindo a Síria. Essas pessoas agora estão dizendo não, não. Esse é o ponto. Esses takfiris, eles dizem não, o Jolani está dizendo uma coisa, mas quer dizer outra. E também dizem tipo, o senhor Erdogan, é verdade, ele está enviando petróleo para Israel, é verdade, ele faz comércio, é verdade, ele tem voos diretos, é verdade, ele tem uma embaixada, mas nos bastidores ele realmente quer dizer outra coisa. E às vezes dizem, então você quer dizer que eles estão fazendo o que você chama de taquia, que não é a definição real, mas acho que você entendeu o que quero dizer. Então o ponto é que essas pessoas que fecham os olhos para a realidade de propósito, não importa o que Jolani diga ou faça, elas ainda vão defendê-lo. Não importa quais atrocidades estejam sendo cometidas, eles vão defender. E não importa o que o Qatar, Erdogan ou outros façam, eles ainda vão apoiá-los. E não importa o que o Irã faça pelo povo palestino, eles ainda vão condenar o Irã, ou vão dizer que o Irã não é sincero. Mas a questão é que a guerra é um assunto muito complicado. É mortal. Pessoas morrem. Tivemos mais de 1000 mortes. O regime israelense, como você chama isso, foi um ataque não provocado. Foi um ato de guerra. Mas também, o Irã foi pego de surpresa. O Irã esperava um ataque, mas não esperava que o regime israelense realizasse uma operação de mudança de regime. Eu odeio o termo mudança de regime porque não o uso para o Irã. Eu sempre uso isso para o Ocidente, mas foi uma operação de mudança de regime. Acho que os militares não esperavam que isso acontecesse. Então, na primeira noite, tivemos um número enorme de baixas e muitos comandantes das Forças Armadas foram assassinados. Então, levou, sabe, uns 4 dias para o Irã virar o jogo, e aí, claro, as coisas foram melhorando cada vez mais para o Irã.
Mas o Irã ainda sofreu muito, houve muitos danos. Isso é guerra. E também, o Irã precisa manter o sul global ao seu lado. Ele quer, sabe? Não é como se, sabe, muitas das pessoas que assistem ao nosso programa adorariam ver o regime israelense colapsar amanhã, como o apartheid na África do Sul. Eles adorariam isso. Like apartheid South Africa. They'd love that. So would I. But Eu também. Mas os iranianos precisam mostrar ao mundo que agora está do lado do Irã. Esqueça os europeus e os americanos, que não são eles que estão tentando criar tensões na região. Obviamente, os chineses estão preocupados com o fornecimento de petróleo. Países em toda a Ásia estão preocupados com o preço do petróleo, assim como aqueles na América Latina, África e Ásia Central. O Irã quer, ao mesmo tempo, pressionar o regime, mas também manter o sul global ao seu lado e do lado da vítima e do povo palestino. Então o Irã feriu gravemente o regime israelense. Todos vimos o que o Irã fez, especialmente nos últimos dias. Quase todos os mísseis iranianos estavam passando e atingindo alvos muito sensíveis. Então esse é o ponto A. O segundo ponto, como eu disse, muitas das concessões que o Irã conseguiu não devem ser subestimadas. Agora, com base nessas concessões que o Irã foi capaz de obter, o Irã consegue se preparar mais facilmente para a segunda rodada. E veja, Dani, precisamos ter algo em mente. Acho que talvez já tenhamos discutido isso antes, não tenho certeza, mas o regime israelense possui armas com as quais Zelensky só pode sonhar. Os americanos jamais dariam a Zelensky o que dão aos israelenses. Então o Irã está enfrentando o que há de melhor que os Estados Unidos e os europeus têm. E não é só o que eles dão ao regime israelense, é o que eles próprios colocam no campo de batalha. Porque os americanos estão na Turquia, usando suas bases de radar. Eles estão no Golfo Pérsico, no Catar. E, aliás, acho que todos já sabem agora que Trump estava mentindo. O Irã destruiu instalações-chave na base do CENTCOM, no Catar. Mas, de qualquer forma, acho que as pessoas já viram as imagens de satélite, as filmagens e as fotos. Então a OTAN estava por trás do regime israelense. Países da região estavam apoiando o regime israelense, de forma voluntária ou involuntária. Sabemos o que estava acontecendo no norte do Iraque. Sabemos o que estava acontecendo no Azerbaijão, na República do Azerbaijão. Então agora, os israelenses, e também os israelenses, com o apoio das agências de inteligência ocidentais, tinham uma série de colaboradores no Irã que estavam trabalhando contra o país. That were working against the country. Many of them were among the Muitos deles estavam entre os refugiados. Temos milhões de refugiados no Irã, vindos de países vizinhos. O Irã, de fato, tem o maior número de refugiados do mundo em relação à sua população. E, claro, temos alguns desses remanescentes Takfiri do ISIS e da Al-Qaeda que entraram e estão entre esses refugiados, ou são de certas partes do próprio Irã. E, portanto, o Irã teve que lidar com isso. O Irã também precisa aprender a lidar com essas tecnologias que foram empregadas pela primeira vez no campo de batalha. Assim, o Irã agora tem a oportunidade de se preparar para a próxima rodada, que é quase inevitável. E eu acho que da próxima vez, o Irã estará muito mais preparado, porque agora sabe o que o outro lado possui. Os israelenses fizeram tudo o que podiam. Atacaram com toda a força, porque isso foi uma tentativa de derrubar o governo, o Estado. Eles queriam decapitar e então promover o que chamaram de mudança de regime, o que mostra o quão estúpidos eles são. E mostra o quão estúpidos são os europeus e americanos, porque achavam que o Irã era um castelo de cartas. Ao contrário do que sempre venho dizendo, que o Irã tem um alto grau de legitimidade aos olhos do público, e depois desta guerra não provocada, essa legitimidade disparou. Mas deixando isso de lado, o Irã também precisa se preparar para a segunda rodada. Ele venceu a primeira, mas se quiser ser capaz de atacar com mais força da próxima vez, sofrer menos perdas e causar mais danos, então ainda tem trabalho a fazer. O que você acha, então, dos relatos de que o Irã está buscando tecnologia chinesa?
Em particular, houve vários relatos sobre os caças J-10C que derrubaram jatos Rafale franceses no conflito entre Paquistão e Índia, e também sobre sistemas de defesa aérea da China. Bem, eu não estou nas Forças Armadas e não tenho acesso a esse tipo de informação. Mas, sem dúvida, a tecnologia chinesa está avançando rapidamente e, na maioria das áreas, acho que eles já estão à frente dos Estados Unidos. Então, obviamente, o Irã tem boas relações com a China. Se eu estivesse nas Forças Armadas iranianas, buscaria uma cooperação ainda maior com a China, e a China também buscaria uma cooperação mais próxima com o Irã, porque a China também está observando como os Estados Unidos se tornaram imprevisíveis. Os Estados Unidos negociam com o Irã, mas não negociam de boa fé. Estão usando isso para enganar o Irã. Os chineses não são tolos. Eles sabem que os Estados Unidos e os europeus estão destruindo a ordem baseada em regras, a velha ordem que os próprios americanos criaram após a Segunda Guerra Mundial. Eles estão demolindo isso. E isso preocupa todos os países, inclusive a China. Portanto, a China tem um interesse direto em cooperar ainda mais com o Irã. E o mesmo vale para os russos e para muitos outros. Mas também acho que precisamos lembrar que os iranianos fizeram um trabalho fantástico ao longo de 40 anos de sanções, conseguindo derrotar o regime israelense, que era apoiado pelo Ocidente coletivo e por países da nossa região. Lembre-se, o espaço aéreo da Jordânia estava sob controle deles. O espaço aéreo do Iraque estava sob controle deles. Bases de radar na Turquia e em todo o Golfo Pérsico estavam sendo usadas para ajudar o regime israelense tanto ofensiva quanto defensivamente. E então a República do Azerbaijão, pessoas na fronteira disseram que viram drones vindo da República do Azerbaijão. E isso deixou as pessoas muito irritadas, especialmente aquelas que vivem em cidades próximas à República do Azerbaijão, como a cidade de Tabriz e aquela região, na verdade Marand. Marandi significa uma pessoa de Marand. Marand fica muito perto de Tabriz. Isso indignou as pessoas. Então o fato de que nessas circunstâncias, drones e mísseis iranianos conseguiram colocar Netanyahu de joelhos dessa forma, acho que mostra o quão sofisticada é a tecnologia iraniana. Mas, sem dúvida, os iranianos e os chineses vão trabalhar cada vez mais próximos. Eu não sei os detalhes, e algumas coisas, acredito, são de longo prazo. Mas você sabe, aeronaves, ou, quero dizer, se há discussões sobre a compra de aeronaves, obviamente há muitos detalhes e infraestrutura que precisam ser negociados. Mas o ponto é que a China está muito preocupada com o comportamento dos Estados Unidos. Todos deveriam estar. Em todo o mundo as pessoas estão preocupadas. E isso é uma vantagem adicional para o Irã. E é por isso que eu dizia antes que para o Irã é muito importante ser visto como, primeiro de tudo, o Irã é o ator racional, mas é importante que ele seja visto como o ator racional por outros países. Dessa forma, países como a China e outros se aproximam mais do Irã. Eles veem os israelenses como governados por um louco, os Estados Unidos por outro louco, mas os iranianos sendo calmos, sensatos, cuidadosos com os interesses da comunidade internacional, mas ao mesmo tempo assertivos e decisivos. E isso contribui para melhores relações com países como a China e outros membros do BRICS e outros estados da Organização de Cooperação de Xangai e de outros lugares. Pessoas que querem que o Irã acelere o processo de queda do regime israelense. Isso é como aventureirismo. É preciso entender que não se trata, para mim, nem mesmo apenas de garantir que o Irã tenha uma imagem que permita ao resto do mundo fazer negócios com o Irã e assegurar a sobrevivência existencial do país. Quero dizer, o Irã também precisa olhar para a própria sobrevivência. Mas também para marginalizar o regime israelense. Sim, sim. Porque o regime israelense, em uma guerra com o Irã, se a guerra durasse 22 dias em vez de 12 dias, haveria mais danos ao regime israelense e mais danos ao Irã. Mas isso não acabaria com o regime. Isso não vai trazer um fim.
O que o Irã busca fazer é enfraquecer o regime, mostrar ao mundo que ele não é invencível, e essa imagem foi destruída. Porque dia após dia, as pessoas viam Tel Aviv e outras cidades sendo bombardeadas, apesar do fato de que os americanos estavam lá, os europeus estavam lá, todos estavam lá tentando proteger seus amigos nazistas, seus amigos supremacistas, sionistas na Palestina. Então, essa invencibilidade foi destruída. A legitimidade do regime israelense foi destruída porque eles são vistos como loucos. Eles são vistos como assassinos, são vistos como agressivos em todos os aspectos, e os iranianos são vistos como os atores racionais. Isso ajuda a mobilizar o mundo. Eu sei que algumas pessoas dizem que isso é tudo bobagem, que a opinião pública não importa, mas eu não vejo dessa forma. É muito importante para o povo da região ver o regime israelense como vulnerável. É importante até mesmo para os regimes regionais que estão no campo americano verem que os israelenses são perigosos. Porque o que os americanos, o regime israelense e os europeus vêm fazendo há décadas é tentar assustar os sauditas, os egípcios, os emiradenses, os kuwaitianos, os jordanianos, Erdogan e outros, com essa grande ameaça do Irã e da resistência. Mas agora as pessoas estão começando a... vem essas pessoas. Esqueça as pessoas nas ruas. Vem essas pessoas estão se perguntando o que Netanyahu vai fazer a seguir? O que Trump vai fazer a seguir? Se Jolani ou Shara, que tenta bajular, ele disse a Netanyahu, enviou várias mensagens para Netanyahu dizendo que nossos inimigos são o Irã e o Hezbollah. Ele bajulou, mas ainda assim o bombardearam. Disseram a ele que poderia entrar em sua vida, e então o bombardearam. Então, quando fazem isso com Shara, que foi trazido pela OTAN, como os sauditas podem se sentir seguros? Como o Egito pode se sentir seguro? Como a Jordânia pode se sentir segura? Como a Turquia pode se sentir segura? Isso, eu acho, faz parte do que o Irã está tentando fazer. Está tentando por vários meios encurralar os Estados Unidos e o regime israelense. Porque precisamos pensar a longo prazo. Precisamos pensar daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos.